Gente, então deixa eu apresentar para vocês a Patrícia. A Patrícia Caetano é a minha fono. A gente já fez muitas conversas, assim, primeiro para eu conhecer a minha voz, que eu não conhecia a minha voz. E aí eu comecei a ter a prática de fazer um exame das minhas cordas vocais, entender melhor como é que funcionava isso das pregas vocais, se as pregas estavam bem, se estavam saudáveis ou não. Eu nem sabia como fazer isso. E aí eu mandei o vídeo para Patrícia e ela começou a explicar para mim que tinha uma formação ali de uma prega vocal que estava com uma babinha assim, que ela estava começando a querer virar fenda. Era isso que você falou na época? Na verdade, já tinha uma fenda, porque tinha um pequeno nódulo, né, nas pregas vocais. Então, o nódulo promoveu ali a fenda, né? A gente chama uma fenda posterior, né, que são mais comum em mulheres. Pois é, e Aí aí eu ela tinha estava uma super fenda e preocupada. nódulos. Aí eu, meu Deus, eu vou morrer, eu vou, não vou mais conseguir interpretar. E eu super preocupada, né? Mas aí a gente fez um trabalho bem legal de aquecimento e desaquecimento, porque eu achava que só precisava aquecer a voz. Eu já participei de coral, já participei de teatro, e a gente só aquecia a voz. Geralmente a gente não fazia o desaquecimento. Então isso foi uma novidade para mim, fazer desaquecimento vocal com água morna, tubo de cristal soprando na água, todo um negócio assim. E o tubo de silicone, é. Aí eu achei isso muito legal, porque realmente otimiza o tempo de desaquecimento e o tempo de aquecimento também é otimizado lá com o shaker, que é aquele azulzinho que eu mostro para vocês de vez em quando. E a hidratação das cordas vocais também, eu não sabia que precisava fazer com nebulização. Essas coisas foram todas coisas que eu aprendi com a Paty. Foi muito legal aprender tudo isso com ela. Faz diferença no meu dia a dia, com certeza. Eu me sinto bem mais relaxada no final do dia. Eu posso fazer um dia inteiro de evento e não me sinto cansada. Porque só comentando, né, a queixa da Raquel era essa, né? Ela fazia vários trabalhos, né, várias horas interpretando, mesmo que fazem aquela alternância, né, entre os intérpretes, mas terminava, às vezes o pessoal ia para a pizzaria, ia sair, ela preferia ir para casa dormir, né, Raquel? Você lembra disso? Porque fica muito cansado, né? Eu acho que todo mundo aqui já trabalha assim, interpretando, fazendo simultaneamente. Vocês já trabalham como intérprete? Só o Michael? Eles ainda estão tímidos. Ah, sim, Marcela não. Lucas. Eu sou o suporte da Raquel. Então, Ah, tirando as atividades aqui que a gente faz nas terças, aparentemente a primeira que eu vou fazer vai ser amanhã. que legal, que maravilha. Muito bom. Parabéns. E vocês trabalham em outras atividades ou não? Que vocês utilizam a voz também como instrumento de trabalho? Como é? Eu sou tradutor, mas eu traduzo coisa escrita, né? Eu ainda não faço Ah, a certo. falada. Tá certo. E aí, estou aqui Quem para mais? responder. Marcos, Jana, Sim, Robson chegando aqui. Jana Gente, esse é o chegando. momento assim de vocês explorarem ao máximo o tempo que a Paty disponibilizou aqui pra gente. Ela tem uma agenda super concorrida, ela só tinha esse horário disponível, ela não podia às 8, então aproveitem. Não sei quando vai ter uma segunda oportunidade dessas aí. Gente, deixa eu entender o que está acontecendo, que eu caí aqui. É uma sessão, não vai ser, não vai ser a palestra hoje, não, né? Então, hoje é um bate-papo com Ah, a tá. Fono para você tirar todas as suas dúvidas do que você pode tomar, se você pode tomar aí esse suco, Isso. o que que você pode Antes de comer antes de um interpretar, evento, justamente, tudo como que você isso. pode
potencializar a voz de vocês, o que vocês pensam sobre a voz, como que ela funciona. Os mitos do Às gelado. Pode tomar gelado? Como é que é? Mito não é verdade? Como que é? Café, sorvete, comida, mel, maçã. Ó, a Jana aí chegou. Tudo bem, Jana? Boa noite. Robson, Tudo boa noite. bem, boa noite. Então, o gelado, né? Tudo depende da situação, né? Imagine, vocês vão interpretar hoje. E está muito quente, muito calor, lá o local, não sei se vocês todos têm se vocês deslocam ou de casa mesmo. Aí imagine que você vai tomar uma horinha antes de interpretar, coisa gelada, suco gelado. O que que vai ocorrer? Vai ocorrer um choque térmico, né? O corpo tem uma temperatura, o suco ou líquido tem outra temperatura. Então lá vai provocar um espessamento a mais, né? Dentro aqui da toda a parte da laringe, da faringe. Então, vai aumentar, por exemplo, a proteção, vai ter mais muco, mais saliva. Então, a voz vai ficar mais pesada, um pouco mais cansada. Fica mais difícil para manter um padrão vocal melhor. Então, o ideal é não ingerir gelado antes de utilizar a voz profissionalmente. E E a se Paty for, sempre só tem essa tiver voz, viu, gelado, gente? Ela tem essa voz suave sempre, você conversa com ela. É impressionante, eu acho muito legal. e caso assim, imagine, vocês receberam uma garrafinha de água gelada, só tem aquela água para tomar. Então, aquele primeiro gole, olha, essa é uma dica de ouro. Primeiro gole, tem que esperar pelo menos uns segundos, 30 segundos dentro da boca, né? Você vai colocar lá um pouquinho, segura um pouquinho, esquenta um pouquinho ali na boca, depois engole. Aí depois disso, o corpo ele vai adaptar, o cérebro ele vai entender que você está fazendo uso, né, daquele sistema para deglutir, para aquela percepção, né, da água, do líquido. Então, pode tomar desde que você tenha uma precaução, né? Aparentemente a gente pensa assim, né? Ah, mas o que que tem, né? Como a Raquel, por exemplo, vamos usar o exemplo dela. Ela já tinha um nódulo e uma fenda. Então, ela vivia com a voz rouca, cansada, desgastada. Aí, imagina, você tem um trabalho, foi contratado, e amanhã de manhã você vai acordar e sem voz. Você quer falar e não consegue. Porque realmente já tem um nódulo ali, já tem um comprometimento. Já tem, a gente chama uma doença ali instalada, né? Então vai ser muito difícil você conseguir falar. Imagine interpretar várias horas. Sei Entendem? Então, como é isso. é por isso que perde a voz muito rápido, né? Com quente, frio, e vai gerando esses choques bruscos, né? E aí vai gerando esses nódulozinhos, né? E vai abrindo uma fenda ali. Então, vai tendo muita passagem de ar e desgasta muito mais rápido. Você fica muito mais cansado para falar. Como? Desculpa. E tem que fazer acompanhamento não só com fono, mas também com outros especialistas, é isso? O otorrinolaringologista, Horrível. ele vai fazer o exame das pregas vocais, de toda a laringe, né? Ou pela videolaringoscopia pelo nariz, ou pela videobroscopia, né? Que é aqui pela boca. Eu já fiz. Você já fez? Ah, Sim. que ótimo. É de refluxo gastroesofágico, que também acaba Isso machucando o prejudica nódulo. bastante as pregas Sim. vocais. É. Queima muito aqui, né? O início aqui da laringe, então a voz fica sempre rouca, sempre pesada, sempre cansada. Bem mesmo. E aí, você fez o tratamento, depois você voltou, como foi? Bom, eu fiz os tratamentos e depois o refluxo voltou. Enfim, é uma É. coisa crônica, pelo que eu soube, então tem que estar sempre tratando e cuidando da voz. E você faz acompanhamento com Alimentação, né? fono? Eu fiz no ano passado e eu preciso voltar a fazer. Ah, Todo estou à mundo precisa. disposição.
Tô sabendo, tô sabendo. Você fez você usava a inalação direta para melhorar com o Inalação eu nunca fiz, nebulizador? foi através de remédios mesmo, esses remédios de para refluxo, Uhum. os mais E você conhecidos, né? identificou o que era o refluxo? Sim, sim, Líquido? fiz os Ah, tá. exames. Aham. Uhum. Aí O ficou que com que nódulo, depois eu fazendo o tratamento, é, melhorou, e creio que depois voltou de novo, enfim. Ah, eu tô ouvindo mesmo. Sua voz, ela tá bem cansada, né? Rouquinha, Sim, sim, forçando, né? Você sente quando você vai falar, você tá forçando para falar. imagino que seja isso. É, tô ouvindo. A Quem Marcela mais? levantou a A mão. Marcela, pode perguntar, Marcela. Eu já sou o contrário, eu já tenho voz de gralha. A minha voz já é mais aberta. E Aberta. professora por muitos anos, eu sinto também, às vezes, essa fadiga, né? De Hum, no final do dia estar com a voz cansada. Mas certo. eu queria ver, porque assim, eu sou prima da Raquel, a gente tem um probleminha de família onde todos falam bem alto. E grande Certo. parte da família tem nódulos nas cordas vocais, né? E Uhum. eu queria saber se isso é só por hábito mesmo ou se tem alguma coisa genética. Isso é um hábito. Então, o hábito de falar alto fere as pregas vocais, né? A gente chama ajustes vocais. Então, se você não está no seu padrão vocálico, se você não utiliza corretamente a sua voz, você está sobrecarregando os músculos. Então, você fica fazendo ajustes para falar mais alto, coloca força aqui, né, nos músculos, e isso causa um impacto e vai gerando os nódulos. Então, o correto é voltar para o padrão natural, sua laringe, e aí você treinar, a gente fazer, né, todo um treinamento para você adequar o padrão vocal seu, correto. E retirar o nódulo, né? Como nós fizemos. A Raquel fez recente, né, Raquel? Tem o quê? Um mês, mais ou menos? Eu geralmente uso o mês do ano antes do carnaval para fazer todos os exames que eu tiver para fazer. Aí, nesse ano, eu estava fazendo uma transição de plano de saúde e ainda não estava valendo fazer o exame pelo plano, né? Aí eu esperei até o final de fevereiro para fazer. E aí foi isso mesmo, fevereiro e março eu fiz e fiz o acompanhamento também com o otorrino, porque eu também tenho asma, gente, eu sou cheia dos Isso, trem. nós Eu tenho esquecemos de falar. rinite, tenho todas A as Raquel coisas também tem possíveis. asma e rinite. Isso também afeta bastante, né? O trato vocal. Afeta, eu Eu tenho queria todas perguntar as também, ites, no caso da otite, tenho tudo. rinite, que a gente está sempre com secreção. Hum, Então, assim, sempre tem rinite? secreção na garganta, sempre tem secreção nasal. Isso Podem pode. ser várias coisas, mas você tem o hábito de ingerir muito leite e lácteos? Lácteo, sim. Só o leite, assim, puro, não. Então, quem tem rinite geralmente é mais sensível, né? Então, o leites e derivados, eles promovem muita secreção. Então, geralmente aquela secreção que fica aqui na laringe, ela desce, né, daqui dos seios da face e ficam alojadas aqui. Então, pesa bastante. A Raquel também tinha muito, né, Raquel? E Tinha e fez agora, toda a diferença diminuir a isso, quantidade de lácteos e também de fazer uma hidratação com o direta, nebulizador. É. isso. Mas É, o tem meu como caso é mais melhorar muito, queijo. principalmente a rinite também, Marcela. Tá. Fazendo a hidratação direta, né, com a nebulização, a forma que você utiliza o shake e a nebulização para retirar, né, remover aqui o muco e melhorar, né, porque isso também pode promover o que você tem, o nódulo, né, porque fica alojado aqui, então também é um espessamento, né, das pregas vocais com o nódulo. E o muco também, o que que acontece? Ele é ácido, ele vai agredir, né, toda a laringe.
Então aí você sente mais cansaço, né? E, gente, é muito personalizado essa questão do É, tratamento da fono, sabe? Varia bastante eu já recomendei várias pessoas para a Paty e eu acompanho como que as pessoas estão progredindo. A gente conversa, né? Ah, ciclano, como que tá indo? Aí tem algumas pessoas que não podem usar, por exemplo, o shaker, porque o shaker não é para todo mundo. Eu não posso sair recomendando e falando todo mundo tem que usar, né? Eu falo porque eu uso, mas pode não funcionar para um de para outra vocês. Então tem pessoa. que fazer a consulta antes e perguntar, porque depende da situação de cada um, de fato, assim. E vocês estão em qual estado brasileiro? Ou tem alguém que está aqui fora do país, do Brasil? Eu moro em Curitiba. Olha, já Eu é tô, interessante. Eu tenho vários pacientes de Curitiba, porque o É. clima é Clima muito aqui judia. diferente. É. Isso, é muito diferente. Eu tô em Hoje Então, Caxias do mesmo, Sul, no Rio Grande do mesmo Sul. ó, outro, tá com frio também, então. muito olha friozinho. lá, Muito, muito os frio. dois com Isso, olha os casaco. dois como estão. Tem uma frente Entendem? fria aí, cara, É tá como a frio lá Raquel fora. falou, olha seu nome é Maicon, se for o meu é Maicon, Maicon. O dela é o Jana. outro. Janaína. Aí o Maju? Marcos. Ai, Marcos. Marcos. Aham. Ok. Marcos tá Marcos onde? está de regata. Você está onde, Marcos? Estou no calor, estou em Paraty. Tá vendo? Já é quente o clima. Então, por isso que não dá para ser do mesmo jeito. Então, por exemplo, para o Maicon não tem como, agora, esse exato momento, eu não posso pedir para ele usar a nebulização. Lá já o ar já é seco e frio, entende? Então vai resfriar mais o trato vocal. Agora o Marcos seria ideal. Agora ele fazer a nebulização, vibração da língua e aquecer e hidratar, entendem? Talvez para o Michael eu indicar para ele fazer uma nebulização quente, um vapor quente aqui, ó. Passar um óleo e um vapor quente. Perfeito, e aquecer a voz dele. Então não tem como. Tem vários fatores vão influenciar. O Robson tá com a blusa da UFSC, mas ele tá na Bahia. Ai, quente também, Robson. Você está na Bahia, Robson? É, sim. Mas aqui, Você está aqui onde não é tão quente. exatamente? Eu tô já no final da Bahia aqui. Eu tô próximo ao norte de Minas, Vitória da Conquista. Ai, Vitória. Eu É sou frio, né? Aqui baiana é... também, Ela é conheço. Então, baiana também, nessa ó. época... É, Patrícia? Vitória da Conquista é frio, né? Então, é isso que eu ia falar. Aqui, por conta da altitude, né? Então, quando chega nesse Isso aí período, é bem não é frio. muito frio, Exatamente. mas assim, para Bahia é 17 graus, 15 graus, 12 Isso. graus, E 13 o clima graus, 10 na e úmido, né? madrugada. É um Então, friozinho, né? É um dos é, lugares mais frios. Tem. eu sou de Sergipe. 10 graus em Sergipe é uma calamidade. Não. Exatamente. Não, em Salvador, o pessoal como é que é? 18 graus já tá de blusa de frio na rua, na praia, na orla, de blusa de frio, não é não? Acho que aí em Isso Sergipe deve ser a mesmo. E mesma 10 também coisa. tem o graus aqui nós vento, né? estamos indo pro parque. E tô ficando bem feliz, assim. Tá vendo? Não é? Tipo, outono legal. Não, mas aí no Rio Grande do Sul, quando é 10 graus com sol, é tranquilo, né? Quando é 10 Tranquilo. graus, aí você tem um Então, solzinho, né? É porque depende do então vento, né? todo O mundo vento que feliz no vai parque, fazendo piquenique. aumentar. Até eu que não sou gaúcho, estaria também, porque quando eu tive aí, eu senti isso, né? Que com sol e sem vento, aí a sensação térmica difere, né? Fica boa, né? Pois é, gente, Então, tem é como todos a esses Raquel falou. fatores. E as vozes são bem. A Marcela, você está em Brasília também? Hiper seco, né? Um clima muito seco. Já tô com a boca toda rachada aqui. Pois é, Já- então. Mas já começou, né? Cadê? Minha filha já Ô, sangrou o Raquel, nariz, a boca já está abrindo. O A meu minha abre boca até só a não mostra pele, que tá rachada por causa pele do do filtro. braço. É, cadê seu Até a pele do umidificador aí e braço abre. os óleos essenciais aí? Os Cadê? olhos essenciais. é, Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, Vocês você se tem- hidratam bem? Ingere bastante água? Como é? E sempre ando com uma garrafinha. Eba, ótimo, Marcela. Marcos Eu tenho que fazer também. 3 litros. Gente, Tem uma Apesar pra de garrafinha. ser copo de Seu cerveja é refluxo água, tá? 1 litro. Porque Juro. copo Marcos, seu pequeno a gente fica refluxo com é de preguiça. líquido ou é de alimento? Alimento é o de
É do líquido, né? Do líquido. Líquido, né? Ah, olha aí, tá vendo? Então você tem que ingerir líquidos mais em pé, né? Ah, Não entendi. ficar muito tempo tomando água sentado, né? Sim. Então tem Doutora, várias. uma pergunta. Eu comprei o shaker que eu vi no vídeo da aula para outra turma da Intérpretes Academy, né? Vídeo antigo. Aí, no meu caso, é para todo mundo? Ajuda ou para quem tem problema no nódulo, pode machucar, ou depende da pessoa? Pode, tem que saber utilizar, tem os sons corretos para mobilizar o nódulo. Você comprou qual? O Classic, o New, o qual? Não vou saber te dizer agora, não estou Você com ele está aqui. com ele? O seu foi esse aqui ou não? Ou é Isso, diferente? era um azul, assim, era nesse estilo. Eu acho que é desse estilo aí dele. Eu lembro que ele mandou foto. Acho que foi esse Ah, aí. tá. Tá ótimo. Esse é muito bom para voz. Que É, bom. mas eu recomendo para você, Marcos, você ouve sua voz diferente ou sua voz foi sempre assim? Hum, Piorou, me disseram. As Aham, eu pessoas estou me ouvindo. dizem. Ela tá muito desgastada, a sua voz. Ela tá abafada, né? Parece que fica meio entupido, assim, de E tanto está para sopro. dentro, totalmente para dentro, sua voz. Vamos E tem conversar, então. gente que não nota Vamos. que nem você acabou de perguntar, né? Isso, Tem não gente tem que a não nota. percepção, é verdade, não tem a percepção auditiva correta da própria voz. Então, às vezes, está todo mundo ouvindo que sua voz está rouca e você mesmo não percebe, né? E aí vai forçando Sim, mais, mais e mais. Vai aumentando, né? Como a Marcela falou ali, vai falando alto, alto. Ela não tem aquela boa percepção auditiva, então vai forçando cada vez mais, né? verdade, Mas Não, o muito E a bom. meu pai, o Ma... apelido dele chega a ser Pato Rouco. É, Agora, eu se ele ia não falar. falar, se ele não falar gritando, você não escuta, de tão rouco que ele ah, é. que ele tem uma fenda enorme. Não, é um horror. Minha família, a Marcela tá sendo amena. É tipo assim, é um horror. Você, quando a família se reúne, é muito assim, você pode estar a quilômetros de distância, você sabe que a galera chegou. Porque É eles assim, gritam, eles fazem parece briga mesmo. agazarra. E parece tá, né? Parece assim que o povo tá. Não, e a gente tá numa mesma mesa aqui, o pessoal tá gritando. Eu fico com dor de ouvido quando eu saio das mesas Isso que eu ia de perguntar festa. para vocês. Fico. Além do otorrino, vocês têm que também ter o hábito de fazer o exame de audição, Eu faço como a todo Raquel ano para ver falou. se tá Então, tudo anual. certo. Por quê? Porque vocês usam muito fone, né? Ah, certo. Não, engraçado. Você falou dessa questão do fone, aí eu pensei. Gente, como a gente fala alto depois de usar esses fones, assim, com cancelamento de Exatamente. ruído, sabe? E o que eu percebo também é que a gente, eu acho que tem a ver com aquela teoria da acomodação da fala, né? A gente tende a se afinar conforme o nosso interlocutor, né? Eu digo até em relação à altura, até essa questão de amplitude, eu nunca prestei tanta atenção, porque assim, eu tenho uns primos, um primo especificamente que é como esse pessoal da família da Raquel. Ele fala mais alto, mas é o costume, é o tom natural dele de falar. E depois que a gente fala com ele, aí ele vai embora e a gente continua falando alto. Aí depois eu vi assim, não, mas como você está falando alto? Ah, porque eu estava conversando com o Paulo agora, com o Paulo José, com o nosso primo, né? Então é interessante, né? Às vezes assim, um contato até meio pontual, você fica ali conversando, às vezes conta uma coisa engraçada, e você mantém ali sei lá, você mantém a amplitude mesmo ali, né? Aquela coisa mais Isso, alta, aí você não desce, porque você, né, chega no estado, se acostuma e ali você está forçando a voz, né? E é bem é, interessante. E com esses fones também, a voz, assim, eu não sei se tem algum exercício para fazer para, eu não sei, porque assim, acaba que quando a gente fica com esses fones, a gente acaba falando muito mais alto. Eu percebo que às vezes quando eu presto atenção, eu falo, gente, quando eu estou dando uma aula, eu falo, meu Deus, minha voz. E a voz fica meio assim, parece estar desafinada, assim, uma coisa meio isso. estranha. Olha, isso aí que você falou foi super interessante. Por quê? Ah, você Quando. fica ali porque você não tem retorno, né? Porque é igual músico, o cantor, você precisa de Exatamente. ter retorno para saber se você tá em cima ali da nota, né? Aí às vezes Isso eu mesmo. faço assim, ó, mas nem sempre. Aí quando eu penso que não, já tá, eu percebo. Tem hora que eu vou pensar na forma como eu tô falando, aí às vezes eu escuto a minha irmã no outro quarto, tá? Aquela voz assim, de toda altura. Aí às vezes ela sai da aula também falando do mesmo jeito, né? Como se estivesse de fone. E, Exatamente. e não é à toa que eu escolho esse fone, que eu já falei várias vezes.
E repito, por que que eu escolho esse fone? O Maicon tem ele, o Lucas, todo mundo que eu recomendo é esse. É por quê? Porque esse daqui não engloba a orelha inteira, ele deixa um espaço para audição em volta e ele é levinho, ele é muito, ele não aperta a cabeça, ele não tem uma articulação que fica fazendo assim no ouvido, né? Ele fica bem tranquilo, bem levinho e a articulação dele é dupla, para um lado e para o outro. Então eu posso virar ele assim ou assim. Então, como a gente trabalha às vezes se ouvindo, eu abro um pouquinho o outro ouvido para me escutar ainda melhor, e eu nunca deixo o volume acima de 30. Ou seja, eu realmente tomo muito cuidado, eu não deixo nunca sobrecarregar nenhuma das duas orelhas, e eu sempre fico mudando de lado para poder não sobrecarregar também a audição de nenhum dos dois ouvidos e de não apertar o ouvido, não deixar tudo englobado para eu não ouvir nada à minha volta. Então, isso é uma das coisas. E a outra coisa é o fato desse fone ter proteção contra choque acústico. Então, mesmo que haja um pico de volume em algum dos microfones de algum dos palestrantes, isso não reflete no meu ouvido. Eu nunca vou ouvir acima de 75 decibéis, que é um aspirador de pó. Eu configurei isso também, você tem como configurar. Então, tem toda uma situação que você tem que cuidar aqui Controlar. para não é, Ó, e não é por à que que a toa. Raquel falou que não deixa acima de 30 decibéis? Vocês sabem por quê? Porque a faixa normal, natural da voz humana é entre 0 menos 5, quer dizer, 5 ou 10 decibéis, tem gente que tem um ouvido absoluto, e vai a faixa de normalidade até 30. Então, a voz humana, ela vai ficar oscilando nessas frequências aí, né? Então, ela indo até 30 decibéis, está ótimo, certo? Agora, acima de 30 decibéis, já está indicando que já há perda auditiva leve. Então, por isso que é ideal deixar menos, para você deixar seu ouvido acostumado, porque uma pessoa aqui, nós conversando aqui naturalmente, está entre 15 e 20 decibéis. Então, no máximo 30, alguém que tiver uma frequência mais aguda, né, as vozes femininas. Mas o ideal é deixar até 30, não passar disso mesmo. Porque é a faixa de normalidade, isso é muito interessante. Então, a mais do que isso, já está sobrecarregando a audição. E fazer essa troca que a Raquel colocou é ideal. Porque um ouvido, ele sempre vai ser melhor do que o outro, né? Os olhos, o ouvido, um lado nosso, ele é mais predominante. É natural também. Então, aí é bom fazer esse treino, né? Porque a audição, ela é binaural, elas se cruzam, né, no cérebro também, essa informação. Então é importante fazer sempre essa troca, né? Que a Raquel falou, para treinar bem o cérebro e a percepção auditiva, né? Eu tenho uma pergunta. Está mutada, Raquel. Pode falar, Maico. Que eu acho que a Raquel ia falar. Ah, sim. Ah, eu queria fazer uma pergunta sobre postura. A gente trabalha, a maioria trabalha sentado. Sim. Existe uma postura ideal para você trabalhar a voz? Ou, considerando que a gente passa a Tem, maior parte do tempo sentado e, né, o que que a gente tem. pode fazer para, digamos, minimizar Essa, os impactos que isso, ou essa pergunta melhorar, né, sua a é performance? excelente, porque a voz, ela é um conjunto, é um complexo, né? Que tem uma estrutura fisiológica, neurológica, né? Respiratória, circular, então envolvem vários sistemas. Quando nós estamos sentados, dificulta mais mobilizar o diafragma. O que que acontece no diafragma? Não sei se vocês têm essa percepção. Então, aqui está o músculo, né, o diafragma. Ele vai amparar os dois pulmões. Quando nós inspiramos, ele vai levantar os pulmões. Depois, quando nós inspiramos, ele vai fazer uma alavanca, vai puxar o ar, né, da atmosfera para dentro dos pulmões. Então, ele é o músculo que faz esse movimento aqui, ó.
Os pulmões vai inspirar e expirar. Expirar e inspirar. Então, quando nós estamos sentados, naturalmente vai dificultar mais. Então, o ideal é sempre, pelo menos assim, no intervalinho entre, não sei qual é a frequência que vocês fazem esse revezamento, mas o ideal, assim, entre 45 minutos, a gente levantar e fazer um alongamento. Alongar mesmo o corpo, né? Com os braços e olhando para cima, para alongar também toda essa parte aqui, ó. Vamos fazer agora, vou ensinar para vocês, ó. Sentados, foi ótima essa pergunta, Maia. Um alongamento aqui para ajudar a liberar a língua, né, a postura da boca, desse músculo aqui, o platisma, né, porque vocês ficam muito tempo assim hoje, né, nós ficamos o tempo todo no computador. Então, o ideal é olhar para cima e colocar a língua para fora. Ó. Vocês já vão sentir que aqui vai alongar, olhando para o teto. Abre e fecha a boca e coloca a língua para fora. Vamos lá, o máximo que vocês puderem. Olha lá para cima, Robson, lá para o teto. Aí você coloca a língua para fora e para dentro. 10 vezes. Não precisa voltar, Maico. Isso, fica olhando para cima e aí coloca 10 vezes. Vocês vão sentir porque vai alongar muito aqui o pescoço. Lucas, põe mais forte e pode inclinar mais assim. Para você sentir que vai puxar bem o platismo aqui, o músculo. Isso, olha aí. Naturalmente a Marcela já fez assim, ó, que ela tá precisando mesmo de alongar. Que com certeza, Marcela, seus músculos aqui, ó, intrínsecos, eles estão bem tensionados. Eu tenho hernia de disco, então isso aqui meu é sempre muito tenso. Isso. E quando tem algum problema aí, naturalmente vai ter um problema nas pregas vocais. Vocês sentiram que aqui alongou um pouco? Agora vocês vão virar de lado e vão abrir e fechar a boca, assim, ó, olhando lá para o teto, ó. 10 vezes também. Virou, pode virar mais, Lucas. Abre e fecha 10 vezes. Desce os ombros, relaxem os ombros. Jana, desce os ombros. Relaxem. Robson, olha mais para cima. Inclina mais. Isso. Isso, para o outro lado. Vocês vão sentir que vai estralar aqui, ó. Vira para o outro lado agora. 10 vezes também para o outro lado. Pode virar para o outro lado, Robson. Isso, olha para cima. Raquel, você fez uma fotinha aí? Ficou lindo, né? Todo mundo. Então, esse é um exercício, Maicon, da sua pergunta, que vocês podem repetir sempre. Alongou aqui, né? Esse músculo aqui, ó, todo esse músculo que encobre, chama platisma. Então, ele precisa ser alongado. E um dos exercícios é esse. Língua para fora, lateral, ó, vai dar uma alongada aqui. Abrir e fechar, até porque vai ajudar aqui também, ó. No encaixe aqui da mandíbula com o maxilar. Alonga também bastante. A língua também, né? É um músculo, então tem que colocar para fora. Certo? E alongar mesmo. Levantar e fazer um alongamento, né? Olhando para cima. Respirando, aí alongando várias vezes, girando os braços para o diafragma ele também movimentar, né? Como ele é um músculo também, então precisa, porque ele fica comprimido aqui. A respiração ela tem de ficar mais curta, sentados. Seria isso mesmo, Mãe? Eu posso fazer outra pergunta? Por favor. Eu tenho uma pergunta que eu nunca tenho para quem fazer essa pergunta, ela é meio engraçada. Eu Pode tenho perguntar. cãibra na boca. Ah, certo. Aqui embaixo é como se desse uma íngua assim, Certo. e parece uma cãibra na língua, não sei explicar isso. E Certo. aí eu fico apertando assim às vezes, e aí dá uns 2, 3 minutos passa, mas é uma dor assim bem forte. Eu não sei se Entendo. isso é uma coisa
que deveria, digamos, ser tratada assim, Com nunca me certeza. atrapalhou na vida, para lá do fato de sentir dor, né? Uhum. Tem um adendo a essa pergunta, que eu já sei mais ou menos, talvez a resposta. É, Paty, sabe quais idiomas que o Maicon fala? Certo. Ele Não. fala francês e espanhol na Ok. interpretação. Ah, Então tá. tá aí, A língua, talvez, né? A uma das postura da coisas. língua. Aham, verdade. Interessante. Quero ouvir sua resposta. Ah, sim. Com certeza. A Raquel comentou aí uma coisa interessante, porque usa mais a parte posterior da língua, né? Anterior da língua, né? O francês e o espanhol. Você usa mais a ponta da língua para falar, né? Para interpretar. Então você usa muito mais. Precisa e pode ser tratado, sim. O Fazendo Robson é exercícios. linguista aqui, ó. Ele sabe falar também sobre umas coisas das posições aí da boca, não sei o É, quê. isso, então ele usa, né, a parte a gente chama língua dental. Você usa mais os fonemas da ponta mesmo, né, da língua com os dentes e o lábio. Então, provavelmente tem uma relação mesmo. É como se você malhasse, né, por ser um músculo, mais a parte anterior e a posterior, ela está em déficit. Então, tem que fazer exercício Interessante. na parte posterior da língua para adequar, né? Porque eu nunca Com conheci uma certeza. pessoa que tivesse cãibra na boca, na língua. Eu sou a única pessoa que Uhum. eu conheço que tem isso. Não, eu já atendi pessoas. Eu imagino que você sim, aham, mas foi a É, primeira na- oportunidade que eu tive de perguntar para alguém. eu já, pessoas que têm nas laterais Mas, ô, da Mike, para o língua. diagnóstico ficar mais completo, há quanto tempo você tem essa câimbra aí? Há muitos anos. Antes de começar a interpretação? Nossa, muito antes de começar. Estamos falando no mínimo de 15, 20 anos que eu tenho isso. Antes de Ok. começar a aprender francês? Vamos ver, vamos Ó, chegando. agora que você falou, eu teria que pensar, mas eu acho que talvez não. Só aprender Tá. francês que Eu só aprender francês deu cãibra. Ou seja, nunca faço francês, credo. Michael, mas Gente, que também, interessante, viu? você já teve algum problema aqui na mandíbula? Já sofreu algum Bom, como acidente? toda pessoa da nossa época, eu tenho a mandíbula cruzada, né, que não fecha direito. Usei aparelho, aí foi mal utilizado, fiz uma má ortodontia, então os dentes ficaram, digamos, esteticamente mais ou menos bonitos, mas eles não fecham direito. Tem toda uma Uhum. questão que todo mundo aqui deve ter passado, né? A gente é filho da década de 90, todo mundo deve ter usado aparelho em algum momento e provavelmente usado errado, né? Porque, Certo, bom, então tem isso, mas assim, eu nunca sofri nenhum acidente, isso não. certo, E não tenho, a princípio, nenhum outro problema, digamos, que eu saiba, assim, que certo. Pode ser merecesse, digamos, ser ortopédico mencionado. também, né? Hum. Uhum. Tá certo. Faz agora eu me interessei pelo seu caso. Faz um. Tira o óculos e seu fone, por gentileza. Se eu tirar o fone, eu não te ouço. Ué, Ah, Desconecta ele despluga não, ele do Mas aí vai dar computador. eco na casa aqui. Ah, é? Ah, tá. É, não, mas você vai ter que tirar por um momento. Eu vou orientar e você vai fazer para mim, por gentileza. Você vai pegar esses dois dedos indicadores, vai ficar retinho assim para eu ver, e vai colocar seu dedo assim, tá? onde que você está colocando? Você Aqui, pode ó, repetir? dentro Ah, do tá. ouvido, tá vendo? ah, Ó, Tá, tá? tá, Aí você vai deixar assim para eu ver aqui. tá. Vou fazer isso agora, então. Ok. é tapar? Tapando assim? Não, não. Ó, observem como que ele tem que fazer olha bem, um dedo é totalmente descompassado do outro, tá vendo? Olha o meu rosto, olha a linha aqui, dedo, olha aqui. Tá Sim. vendo que o dedo um tá assim, o outro tá assim? Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo que um lado do corpo dele tá mais baixo do que o outro, né? Provavelmente essa descompensação ortopédica no rosto, na face, tá gerando essas câimbras, estão vendo lá? Vocês conseguem observar? Ou não? Vocês conseguiram ver? Sim. Fiquei no, Agora sim. fiquei no Deixa eu escuro ver. porque eu não te via nem te ouvi, então eu realmente não Ah, sei se você então, o estava que que eu falando estou comigo ou fazendo? não. Isso aí é uma prática que nós fazemos.
para avaliar a simetria, né, ortopédica do paciente. O que que acontece? O seu, olha bem, se você olhar aqui o meu, você está vendo que um dedo, ele está bem, a linha é a mesma, né? Se você passar uma linha aqui, ó, Uhum. ó. Aí a sua tá assim, ó. Sério? Um Não tá é a embaixo, minha outra. também tá. A minha O não tá bem Robson eu alinhada, acho que não. tem Aqui, ó. também, porque Bora a ver esse aqui, simetria ó. do rosto dele eu já observei que é diferente. Bora Vai ver. lá, Vamos lá, Robson. gente. Vamos conferir essa Coloca reto a simetria. mão, retinha, Robson, assim, ó. Tem que estar reto e dentro. De longe, assim, para ver. Peraí, Eu embaixo. tô Coloca achando aqui também dentro. uma diferente da outra. O Robson também. Se você consegue Ah, perceber, Mike? francês também. O problema é o francês na vida dele. É isso. O Então, diagnóstico é aí parecido. o que acontece? Tem uma descompensação Tinha que estar ortopédica. aqui? Oi? É Não, porque os aqui também não dois, tá muito. você tem que traçar uma linha e estar igual aqui, né? Aqui, ó, o antitragus e aqui dentro do conduto auditivo, né? Porque o que acontece? Se tiver uma descompensação óssea, ou na face ou no crânio, vai ter toda uma assimetria, né? Da língua, do lábio, dos dentes, do osso aqui temporal, tudo. Então, provavelmente, Michael, o seu tem uma relação. E isso tem, digamos, um tratamento, Tem além do tratamento. fato de ter nascido, digamos, torto? Não, mas isso aí foi devido ao uso dos aparelhos, né? Com certeza, houve essa descompensação. Provavelmente a gente chama aqui desse osso temporal aqui da face, porque ele tem uma. O crânio, né? Ele é dividido em várias partes ossiculares. Então, esse aqui, o temporal com o esfenoidal, ele vai descendo, ele vai cedendo, porque o aparelho ele vai movendo os ossos, né? Da face. Olha, que E interessante. aí Porque eu dessa sofri muito com o descompensação. aparelho. Provavelmente, para dormir, você também não deve ter um sono assim muito reparador, Não, não. não. Seu Não é sono não é muito bom. reparador. De fato, não é. Ó, a É. Patrícia é meio assim, ela sabe os negócios sem você nem Não, falar. ela É sempre assim. tá com a bola de ver o futuro ali, eu tá contando a minha vida. Marco, peraí, que isso aí nem eu converso direto. Marco, você não tá tudo. Você não dorme bem, não é, Marco? Mas, Não, gente, vocês porque nem às vezes. sabem É isso. a diferença que foi. Sério mesmo. Eu lembro que quando a gente começou a fazer o tratamento, eu comecei a fazer junto com o Otto. E a gente começou a fazer o tratamento e o Otto mudou completamente a voz dele. Foi muito engraçado, assim. A gente começou, ele tinha a voz meio fanha. Quando ele terminou o acompanhamento, ele tava com uma voz grave, assim, aveludada. Aí eu falei, Patrícia, o que que foi isso que você fez? Que eu tô conversando aqui com ela, parece que tô conversando com outra pessoa, coisa louca. Foi muito legal, muito legal. Aqui ele Porque fala francês, então. o outro também atendi muito Isso é tempo. boa. Bem legal, muito bom. Uhum. Então, Maico, aí podemos conversar, tá? Porque porque é todo um contexto, né, que vai ajudar também. Aí tem que trabalhar o palato, mole, né? Trabalhar aqui o septo, várias coisas, que aí vai ajustando e naturalmente vai colocando no lugar, você vai sentir e vai acabar, né? Vai diminuir as câimbras. Mas, gente, faz toda a diferença de fato, sabe? Não é frescurite fazer tratamento, não. Mesmo que nem a Patrícia falou. Primeiro, antes de vocês acharem que vocês têm ou não o que fazer, façam uma primeira consulta e aí Sim, vocês vão sim. descobrir milhões de coisas que vocês não Porque sabiam. cada pessoa é um universo, né? Então, olha o Maico mesmo, vocês nunca iam saber disso, né, Maico? Tem aquela premissa de quem procura acha. Eu tenho É, certeza que se eu for procurar alguma coisa, eu tô toda sem sombra ferrada. de dúvidas, é. É Sem que nem sombra de carro, dúvidas. Mas olha o que é interessante também. Vou usar você, tá, Maico, como exemplo. Por favor, fica à vontade. Porque o Michael, com certeza, ele tem uma dificuldade respiratória também, porque a parte ortopédica da boca dele não está bem, né, Michael? Então, provavelmente ele respira mais pela boca. Tô correto? Isso, eu ia falar que eu sou um buco respirador. Não Isso. sei qual o termo Então, exato, mas algo do gênero. isso.
É isso mesmo, respirador oral, né? E o que que acontece? À noite, com certeza, isso aqui dele vai cair. Então, ele vai ficar respirando mais pela boca. Então, outra coisa, vai ressecar demais aqui o trato vocal. Então, ele vai acordar mais com sede, vai acordar cansado, Acordo porque com não sede, está é verdade. É verdade, acordo com sede. Sempre tomo água de muita Michael agora vai sede, ficar impressionado. Não, a tá Fê agora ela Robson, cansado. a gente não teve essa conversa antes. Essa tá sendo aqui, ó, é a primeira vez. O Michael vai amarrar um laço aqui assim, ó. Vai respirar só pela boca eu agora. acordo cansado, mas não é exaustivo. E eu já faz muitos anos, Isso, né? Tô vivo há 40 anos, então não me incomoda mais, exatamente. assim. É, mas aí vai ter picos durante o dia que ele vai sentir mais sono, mais cansado, Sim, porque aí o para isso eu sono faço a lá à noite siestinha. não foi reparador. Mas, e às vezes é uma coisa simples, por exemplo, fazendo os exercícios, né? Ajustando aqui o desvio de septo, o palato, Que eu tenho colocando também. tudo. Exatamente, ele tem. Não sei se dá para vocês verem, mas é notório que essa parte dele aqui, né, tá mais assimétrica, né? Assim, é Renga. porque eu já olho assim, tá? Mas talvez vocês não percebam, mas isso vai causar vários problemas que aparentemente, mas o Michael pode me corrigir se eu estiver errado. A gente fala, o que que tem mais na sua vida, na qualidade de vida é muito importante para a pessoa, ainda mais dormir. No futuro, isso pode acarretar problemas cardiológicos, porque não está respirando bem durante o sono, insônia frequente, começar a acordar 3 horas da manhã. Então, são vários detalhes que, ao longo prazo, prejudica demais a qualidade de vida da pessoa. A mastigação, a deglutição, tudo, o próprio trabalho dele. Imagina ele estar interpretando, ele dá cãibra. Nossa, não, pelo amor. Mas geralmente não é quando eu tô falando que me dá câimbra. É porque você usa muito e depois os nervos, né, Quando eu tô eles contraem parado, você. quieto, aí pum, Isso. vem. Aí vem. No início eu achava Mas até que eu ficava até meio cismada com a Patrícia, que ela falava as coisas e eu falava assim, ah, cara, isso aí nada a ver, não vou, Coisa de não vou bruxo, levar né? isso a Ficar sério, falando. não. Aí depois eu fui vendo que o negócio foi mudando, que foi resolvendo. E aí ela falava, você tá escutando? A sua voz tá assim, assim, assada. Eu, aham. Só que assim, internamente eu tava, cara, o que que ela tá falando? Não tem nada a ver. Aí ela, não, se escuta. Aí eu comecei, assim, a gente gravava até, né? A minha voz foi. gravada no início e minha voz gravada depois mudou completamente. Aí ela também, até para fazer as consultas, ela falava, não, me manda áudio no WhatsApp, né? A única pessoa que pede para enviar áudio, que todo mundo não quer, eu não quero que ninguém me envie áudio, é só que ela pede, porque ela quer ver como é que tá indo o progresso da consulta, né? E realmente, eu ficava vendo meus áudios, eu ficava, gente, minha voz era assim, agora minha voz tá, nossa, é muito legal mesmo. E Muito outra bacana. coisa também, Raquel, que eu gostaria de chamar a atenção no seu, que é muito importante também para a qualidade de vida, era a asma, né? Que era muito frequente, que melhorou muito depois dos exercícios respiratórios. É, eu uso aquele Respiron, né, que fortalece a Isso, musculatura. a musculatura dos pulmões, o shaker, né, que ajuda a liberar os brônquios. Enfim, Verdade. então falar, né, é todo um conjunto aí de sistemas e que está diretamente relacionado com a nossa vida, né? O Porque o Robson ser tá louco pra humano fazer, só que ele fica enrolando. Olha lá a cara dele. Minha cara é ótimo. É não, porque a Marcela tem que é, fazer. Isso é uma eu questão não- daqui a pouco ela não vai ter mais voz, vai ficar. Tem que fazer um grupo. É, Olha, gente, eu vou fazer o só pessoal, observação. Eu puxei o pessoal Selene. me chama de megafone, né? Então, assim, eu já tenho Ah, é você. naturalmente uma voz mais alta. Sempre tive desde pequenininha. Então, quando precisa falar, às vezes, sabe, aquela zorra da família, todo mundo gritando, o pessoal só fala assim, É, Marcela, fala. Aí eu dou é um só. Mas eu não preciso forçar. Ela sai, é, assim, eu consigo botar um tom mais alto e falar sem forçar a voz, tá né? bom. Mas com Mas olha que certeza vai ter interessante. problema. Tá vendo como ela faz Agora, o que eu ia ajustes perguntar, vocais? Você viu ela falando, eu coloco um tom a mais. Ela ajusta a laringe para falar alto. eu consigo, Entendeu? Então, o parece que eu correto é. faço uma abertura, sabe? Eu não sei explicar.
É como se eu fizesse uma abertura e eu consigo colocar mais alta. E eu dou só um E, e o povo vai para e faz aquele silêncio até estranho, né? Mas olha para Mas eu ia vocês verem. perguntar se o ronco pode interferir ou se é consequência de alguma coisa nesse sentido. O ronco é consequência de vários fatores. Um dele da musculatura, né? Aqui da laringe, ela está flácida. Então, roncar também, ela interfere muito na qualidade de vida, porque atrapalha o sono e interfere na respiração, né? Se nós estamos roncando, nossa respiração não está adequada, a postura da língua, do palato, há algo que não está bem, tem que ser resolvido, porque o ronco, ele provavelmente já está tendo apneia, né? A pessoa está roncando, parou de respirar, então não está legal. O Boca meu filho, ele operou com ressecada. 3 aninhos, porque ele tinha apneia noturna. E eu lembro que quando ele roncava, eu dormia. Quando ele parava de roncar, eu ficava em desespero, porque eu sabia que ele não estava respirando. Exatamente. E a gente chegou a fazer um tratamento na época, né? Foi quase um ano de tratamento, mas não teve. Ele tinha adenoide hipertrofiada, e aí a gente fez a cirurgia e ele resolveu. Nunca mais teve problema, né? Mas a rinite, em compensação, a rinite dele é uma coisa assim surreal. A rinite. Não, mas podemos conversar. Vamos A hora começar. que você olha para ele, o nariz está escorrendo. Ele Eu já olho está no fundo. adulto, ele já está com 19 anos e ele está sempre com o nariz escorrendo. Eu nunca consegui resolver esse problema. E aí, bom, eu queria mesmo saber sobre essa questão do ronco, porque eu sei que. E aí, no caso, ele era bebê, criança, né? Assim, então, aí já era flácida ou era só em função de ter essa. É em função entupimento? das adenoides dele. Porque Tá. ele tinha que respirar pela boca para ele sobreviver, né? Sim, Porque toda a parte aqui atrás estava obstruída, né? Então ele tinha que abrir a boca para respirar. certo. Paty, eu só queria saber como é que você tá de tempo, porque eu sei que você tem um horário corrido, e aí, gente, já tá quase acabando aqui a nossa sessão. Então, Selene, boa aproveitem para noite, tudo fazer bem? as últimas perguntas. Estão me ouvindo? Yes. Sim. Eu me perdi no horário, desculpe, eu achei que era Eu também 7. me perdi. Pois foi o Michael que me puxou, aí eu puxei, lembrei de puxar a Selene. Gente, esse negócio de Telegram, vocês veem isso? Eu não consigo ver. Pois é, o Eu Telegram. fico meio perdido, assim, A culpa do Telegram é que o brasileiro está muito viciado no WhatsApp. no WhatsApp. E aí o WhatsApp, entendeu? Você tem aqui ali, não se Tem 2 grupos conscientiza aqui, de que um do as Telegram e do coisas mais WhatsApp, aí manda nos dois. sérias estão no Telegram. Não, mas lembra de olhar o Exatamente, Instagram que eu exatamente. postei lá no Story, postei Pois também em é, tudo. Gente, é porque muita coisa o Instagram não está entregando. Você não está botando anúncio pago, o Instagram não entrega. Como o tema é terapia de fala, né? Fono, a pergunta que eu tenho se couber é a seguinte: muitas vezes eu percebi isso há 2 dias atrás. Eu diminuo o volume da minha voz, eu coordeno melhor o ar, coordeno melhor o som, eu me gasto menos, eu me sinto menos cansada de diafragma. Eu estou tentando fazer um exercício de regular o uso do ar para expressar uma ideia. É isso mesmo? Está correto. Porque você não precisa falar alto, você não precisa dar um volume, né? Você tem que Isso. tentar reduzir, baixar, equilíbrio para poder continuar exercitando mente, ideia, palavra. Mente, Isso ideia, mesmo. palavra. Mente, ideia, palavra. Até porque quando nossa voz ela está assim, mais grave, mais pausada, as pessoas prestam mais atenção. Quando nossa Verdade. voz está muito aguda, muito alta, estridente, as pessoas tendem a não prestar atenção. Isso é próprio do brasileiro. O linguista aí pode me ajudar. Cada língua, ela tem
um ajuste, né, de frequência auditiva, onde as pessoas sentem um conforto. Então, Sim. o brasileiro, né, o português nosso, as pessoas tendem a gostar de vozes mais claras, graves e mais baixas. Então, por Vozes exemplo, Elza agudas, Soares foi um estridentes. fenômeno. Elza Soares é um fenômeno Mas aí é totalmente voz cantada, diferenciado. né? É diferente. Voz cantada é completamente diferente. Ok. Aí é diferente. Mas eu estou me referindo à voz falada, né? Falada. Isso. O É que só vai a acontecer agora? só a gente lembrar dos jornalistas. As pessoas são todas vozes pausadas, graves, intensas. As pessoas chamam mais atenção, né? A gente presta mais atenção. Eu ia dar um exemplo que muitas vezes a minha voz, assim, que ela estica, e ela quase perde, ela cai numa rouquidão e ela some. Tem cura? Tem cura. Tem exercícios, né? Porque uma coisa que eu não falei, que eu acho que faz toda a diferença para quem utiliza a voz profissionalmente, é que fazer os exercícios, como a Raquel colocou, né? Aquecer, desaquecer, hidratar, a voz ela permanece jovem, porque a voz também envelhece com a idade. Envelhece. Então, para a gente que necessita da voz para trabalhar, o ideal é manter o mesmo padrão vocálico. Por isso que eu estava te falando, Selene, que voz cantada, né? Se a gente pegar, por exemplo, Roberto Carlos, Elza Soares, né? Pessoas velhas, mais velhas, né? Mais do que 60 anos, e a voz é magnífica, porque tem um trato, tem um cuidado, tem um preparo. Então, tem como mantermos a voz saudável, mas utilizando, né, das práticas corretas. Então, tem como. E, naturalmente, quando vai envelhecendo, essa pergunta, Selene, é boa, a voz vai ficando mais fraca, porque o sistema respiratório ele vai ficando mais débil, naturalmente. Então, por isso que é bom manter os aquecimentos, alongamentos, exercícios respiratórios, para manter o mesmo condicionamento vocal, a mesma voz. A idade avança, mas a voz permanece a mesma, né? Outro exemplo, Cid Moreira, né? É isso que eu ia falar. 80 anos e a Já voz nasceu parece que daquele tem jeito, 40. né? Você pegou um pessoal nível level hard, né? Nível muito Mas é bom. porque faz Algumas acompanhamento, né, com a exato, fonoaudióloga, nunca exato. para, né, de tratar, hidratar e manter, porque eles dependem da voz para sobreviver, né? Usar Gente, voz aquela galera da adrenalina, tudo com a voz de Cid Moreira no final do vídeo, já viu, exatamente, né? para Todo todo mundo mundo estar aqui, ó. contratando e não, eu quero aquela voz Eu daquele cara, estaria daquele feliz se eu tivesse intérprete. a voz da Oprah. Eu estaria muito feliz com a voz da Oprah. Aí você pegou alto também. Aliás, a articulação de Oprah é perfeita. Exatamente. Perfeita. Mas Mas é isso aí tem mais a treino, ver né? com questões de oratória, não, Selene? Isso aí que você está trazendo? É a Mas dicção. é Aí é a questão mais de porque. oratória, né? Mas o que que acontece? Quando você trabalha a voz, você tem que trabalhar a fala, a articulação, A dicção, articulação. expressão. Colocar Então, R's, colocar S's, colocar M's, colocar isso. P's e Q's, né? Eu Sim. tenho um vídeo que eu vou ter que reencontrá-lo, onde Cortella faz uma explicação de por que ele tem o tom de voz e o timbre de voz característico do Sérgio Cortella. Eu Sim, vou já assisti. encontrar esse vídeo e Ele vou tem fonoaudiólogo, compartilhar. esses É grandes oradores interessantíssimo. aí, eles não O povo é conseguem tudo não. chique, filho. Você tem que Ele investir mesmo. sente o Tem. final da voz. Ele consegue estender o final da voz e aí Sim. ele chama mais atenção ao ponto que vai iniciar a outra frase. Certo. Interessantíssimo.
É isso Isso que é o uma professor questão mais de diz. controle de intensidade. Eu acho que está mais até no âmbito da oratória, né? Claro que, assim, Uhum. muitos professores de oratória, inclusive, são formados em Sim. fono, né? Alguns que eu conheço, mas, Uhum. assim, É isso mas acho mesmo. que é uma questão mais de oratória, né? Que você vai treinar ritmo, acentuar determinadas palavras, a depender da sua a intenção comunicativa, daquilo que você quer imprimir, do público que você quer chamar a atenção, né? Aí vai mais na oratória enquanto instrumento de persuasão, né? Mas claro que com interface na fono. Nossa, eu poderia fazer tantas perguntas à Patrícia, né? Que a gente vai vendo os casos aí, a gente vai ficando curioso. Assim, eu teria muitas perguntas para fazer, mas assim, eu acho que eu queria fazer a pergunta para movimentar. Seguinte, eu tenho duas, eu não sei qual que eu faço, né? Pode fazer, pode ficar à Mas vontade. assim, eu acho que eu vou fazer uma breve, assim, só para você trazer para a gente, Patrícia, de repente, qual foi o caso assim que mais te impressionou, seja que você tenha cuidado pessoalmente ou que você tenha visto dos colegas, algum estudo de caso, ou algo que foi publicado assim para uma revista, né? Algum caso muito curioso em relação à voz, por exemplo, a gente conversando um pouco sobre essas questões, eu lembrei de um amigo da época da minha irmã, que ele tinha uma voz super aguda, de chamar atenção, chegava a ser estranha, ainda mais na época, né? Assim, hoje a gente discute mais essa questão de identidade, mas assim, Sim. era uma voz muito estranha, assim, até para ele ter amizade. Gente, ele era muito rejeitado pelas pessoas por conta da voz que ele tinha, assim, sabe? Aí ele começou a fazer um acompanhamento com fonoaudiólogo, só que aí eu teria que perguntar para ele se ele teve que tomar alguma medicação, porque a voz dele hoje é Cid Moreira. Ele saiu assim deixa eu pensar, sei lá, alguém que tem uma voz super aguda, sei lá, ele saiu de Mariah Carey na aguda e foi para Cid Moreira, literalmente. Uhum. Eu já tive casos assim também, de Por um exemplo, né? paciente meu Isso já. que eu pensei. Ele era pastor e a voz dele era extremamente aguda. Então, Sim. chegar ao ponto das pessoas, quando ele atendia o telefone ou ia até, né, a igreja, pensarem que realmente ele era uma mulher, né? Já tive também casos assim, e realmente era o que eu tinha comentado com a Marcela, né? Era falta de ajuste vocal. Então, começa às vezes a utilizar só um padrão vocálico que depois faz o ajuste e não consegue voltar, né? Mas tem também questões hormonais que podem interferir também na voz. Tanto o uso como a ausência também de hormônios pode levar a isso também. Eu também já atendi um caso a gente chama disfonia psicológica, né? A pessoa ela tinha sonhado que ela tinha perdido a voz e ela acordou totalmente afônica, sem voz nenhuma, nenhuma. Ela me escrevia, ela sonhou e acordou totalmente sem voz. Então tem vários tipos, né? Porque a nossa voz, ela é um comportamento humano. Então ela depende de fatores psíquicos, emocionais, mentais, sociais. E ela se apresenta de acordo também a esses fatores que nós vamos alimentando. Então eu já tive esse caso, foi o máximo, assim, era uma moça, né? Ela era secretária de uma clínica e ela tinha sonhado que ela tinha perdido a voz e realmente ela acordou totalmente afônica, sem falar. Então, ela ficou 7 dias sem falar. Aí foi quando eu consegui voltar, né? Sem a voz dela mesmo, naturalmente. Já tive esses casos extremos, assim, né? Sim, Porque os sim. outros foram mais, a gente chama de disfonia fisiológica, patogênica, psicológica. Gagueira também eu já atendi muito, que tem uma relação com a fala, né? Com o comportamento social. Tanto adulto como criança eu já atendi muito. Gagueira. Enfim, vários aí. Muito interessante, né? Você trouxe questões aí, até envolvendo algumas coisas patológicas, né? Mas uma outra curiosidade que eu tenho é em relação à qualidade vocal, que eu acho um conceito super Sei. interessante na área dos estudos dos sons, com interface, obviamente, na fonoaudiologia, na fonética também, né? No Brasil fala-se pouco, né, dessa área para línguas estrangeiras, mas é bem interessante que para cada língua que você fala, a depender de como você consegue fazer um ajuste, você tem uma ressonância diferente, Sim. né? Acho que até quando eu falo do curso de fonética, quando eu penso nas línguas que eu aprendo, né, para cada uma parece que assim, a depender do som que você alcançar, você faz um ajuste
completamente diferente, né? Não só Sim, na cadeia segmental ali da pronúncia de vogais e consoantes, mas como você é que a gente chama de a gente diz, a qualidade vocálica mesmo, né? É para onde você emite o som, né? certo. Porque A normalmente vai falar muito articulação dentro da caixa de ressonância, né? exato, articulação e hoje em dia está se falando muito da importância da laringe para isso, né? Porque, por Muito. exemplo, em língua inglesa, né, que a gente aí entra a questão de sotaque e identidade, né? Mas, por exemplo, em língua Certo. inglesa, normalmente um falante nativo, o que ele faz? Abaixamento de laringe, de forma Sim, é natural, muito né? gutural, não é? A voz, Abaixamento ela ocorre muito aí aqui tem a na questão parte do quick posterior. voice, né? Mas a questão mesmo assim de ressonância, né? Então, por exemplo, é um ajuste que eu já consegui fazer. Por exemplo, ao francês, né, Michael? A gente estava conversando esse dia, o francês e o japonês. Gente, a questão que ele chama de articulatory setting é muito parecido, que é o quê? É praticamente a boca fechada. É a boca Sim, fechada, porque as vogais ficam mais abafadas. Aí a questão sim, do francês também, você pode ver que normalmente um francófono ele fala com a boca fechada. E nós temos isso um mesmo. japonês aqui, né? Se eu tiver errado, você me corrige, Marco Sussan. Mas eu tenho a impressão de que o japonês também conversa com a boquinha muito fechada. Porque a gente vai no IP e tal, fala, pô, por que que É na verdade. prática é tão diferente? Porque ele é apenas um modelo de referência, né? Porque quando tu pega Sim, sei lá, um desenho acústico ali do que foi produzido, aí tem ajuste, né? O A que está lá na tabela, aí sobe, né? Porque realmente eles são produzidos em lugares diferentes, tá? diferente. Isso é uma questão, né? Só para meio que introduzir a pergunta, que ela é bastante rápida, né? Porque aí a gente está falando de configurações articulatórias que são diferentes para diferentes línguas, né? E é bem interessante que em cada língua você percebe assim uma coisa diferente, porque às vezes você está fazendo tudo certo aqui, mas aí às vezes é a questão do papel da laringe, que às vezes tem que estar mais abaixada, Sim, menos abaixada, às vezes onde você joga o som, que quando você baixa a laringe você joga o som aqui, o chinês normalmente é mais nasalizado, o francês e o japonês vai sim. fechar a boca, o italiano parece que você tem que entrar numa música assim, que até agora eu estou tentando Exatamente, uma voz encontrar, melódica. né? Né? O chinês tem aquela questão dos tons também que enfim, cada língua, né, tem essa questão. Mas falando até do português mesmo, para falar Certo. dessa questão vamos dizer assim, de qualidade vocálica, mas do ponto de vista assim mais idiosincrático, como a gente quer soar, digamos assim, né? Por exemplo, a Marcela colocou essa questão de que na minha família as pessoas falam alto, aí o Marcos, a minha voz é um pouco mais abafada, né? Então acho que cada um tem alguma coisa que talvez queira fazer um ajuste. Por exemplo, o problema que eu Na sinto na minha verdade, voz, diga lá. desculpa, só queria dizer Não, que imagina, imagina. o primeiro idioma é o japonês, então eu tenho que fazer um ajuste para falar o português, né? Exatamente por esse caso da questão da fonética. Você tem que abrir mais a boca para falar o português, não tem? Sim, Tem, não sim, tem? sim. Parece que a boca é mais fechada, mais para dentro, parece que, enfim. Uhum. Marcos sabe melhor do que ninguém. Mas, assim, e com relação a essas mudanças? Por exemplo, falando do meu, né, a gente não fez o estudo de caso, né, cada um tem uma coisa que incomoda, mas, por exemplo, se eu fosse trabalhar por exemplo, eu acho minha voz um tanto nasalizada. Se eu quisesse desnasalizar um pouco a minha voz, né, é uma questão puramente de ressonância, Foi isso que ela fez com o Otto. Com a voz do Otto, E né? deu Tirei a super voz certo. nasal. Uhum. não é? Porque, Sim. às vezes, também, para a gente que trabalha com voz, acho que para um interlocutor não é a voz mais... Eu acho que uma voz nasalizada não é a voz mais agradável. Não Certo. sei, Patrícia, o que você observa aí nas pesquisas, ou assim, até Não, é comportamentos. verdade. E um dos A voz fatores nasalizada não é, gente, não é. Quando eu escuto a minha é, voz, eu falo, meu Deus, como tirar essa Mas é voz? verdade, quanto mais clara, quanto menos interferência, né? Mais isso, agradável é. mais Mais agradável. aveludada. Isso, É, verdade. de repente buscar essa qualidade. Desculpe, Robson, mas a aí tem. passagem do ar tem que percorrer, você tem que sentir que você está colocando o ar diafragma, traqueia, sentindo ele e colocando quase como um véu que vai Mas no cobrindo. caso do Robson, eu entendi a questão dele. Robson, é porque quando você fala, pode estar ocorrendo três fatores, né? O ar está passando também pelo nariz.
Então, aí é uma questão também fisiológica lá, o palato mole, aí tem que melhorar a postura do palato mole através de exercícios, né, nas sessões, na terapia, e também a emissão do ar que vem, né, dos pulmões, para você, quando você sobe mais o palato mole, então o ar não vai deixar passar pelo nariz. Então já diminui assim 80% a voz Só nasalizada. que eu acho que para eu tirar essa nasalização, eu vou ter que fazer um pouco do que eu faço para o inglês, que é fazer eu vou ter que fazer, como é que fala? Eu vou ter, rebaixar, eu vou ter que baixar a laringe. Eu acho que eu só consigo não lançar o ar para dentro dessa cavidade, porque está interligado, né? Eu acho que só rebaixando a laringe, só falando assim duro. Certo. Não, Não mas sei, aí é no uma teoria, caso, é uma coisa que eu estou pensando. sim, Como, não como eu diminuo precisa. esse. Não precisa. Eu tenho que Então, primeiro baixar. você tem que fortalecer o palato mole. Então, às vezes é natural, acontece, né? Ele tá muito flácido, então ele tá muito baixo. Quando o ar vem, naturalmente ele está saindo pela boca e pelo nariz, aí a voz sai um pouco nasalizada. Então você trabalha, a gente faz os exercícios, fortalece essa parte lá do palato mole e naturalmente o ar vai passar pela boca durante a fala, exceto os fonemas, né, nasais, que não tem jeito, né, da nossa língua. Mas os demais não deveria sair pelo nariz, entendeu? O ar. Exato, né? Porque você nasaliza onde não precisa, Isso, digamos. não precisa. Então, é uma postura em relação ao palato. E aí, para a voz ficar mais grave, para nós, né, da língua aqui, o português, realmente tem que fazer um exercício para a laringe, para abaixar um pouquinho mais a laringe, puxar um pouco mais os músculos, né? Então, fica uma voz mais grave, mais potente, sem ser nasalizada, que foi o trabalho que eu fiz com o Otto. Sim. É aqueles. Eu acho que. Engraçado, há muitos anos eu fiz a sessão de fono. Alguns deles é aqueles com U e com O, que é o. São esses alguns deles? Eu faço muito trabalhos de exercício mesmo. Subir o palato, fazer as Dedo articulações mesmo. com a certo. mão mesmo. Eu faço Nossa. muito, Uhum. muito. Gente, quem perguntou, perguntou. Quem não perguntou, não Nossa, gente, pergunta. eu tomei o espaço de todo mundo agora. Ele Não, que É, isso. o não, Lucas não porque eu sei perguntou, gente. que. Não, Lucas o não Lucas fez perguntou no início, não foi? pergunta. Ou E perguntou o não? Não, Marcos mas tá fez. tranquilo. É? Tudo bem. Eu sei que a Ó, Patrícia agora vai dar aula. Você vai dar aula lá na escola, ó, né? A gente se conhece na Nova Acrópole, só para vocês entenderem o contexto. Então, a Patrícia é fono e a Heloísa é professora de oratória. Elas também, assim, é ótimo assistir as duas aulas bônus para vocês verem como as coisas estão aliadas. Até a professora de teatro também, a Loreta, ela ajuda nessa parte também da questão dos personagens que você pode incorporar no meio da sua fala enquanto você está fazendo a interpretação e tudo mais, né? E quem não saiu daqui achando que tem que fazer uma consulta com a Patrícia, assim, tem alguma coisa errada. Porque porque é Todo mundo super tem algo normal que quer todo mundo ajustar, né? sentir que precisa com ajustar, é normal. certeza, né? Quem Sim. E, utiliza a é... voz profissionalmente, né? e a Patrícia tá lá no nosso grupo do Telegram. E também eu tenho o contato dela que eu posso passar para vocês no WhatsApp, se vocês não quiserem falar no Telegram, que ela também É, fala é, mais no WhatsApp do que no eu Telegram. falo mais no WhatsApp também. Podem vir procurar, fiquem à vontade, estou à disposição, tá? Podem fazer perguntas também no WhatsApp, quando eu posso eu respondo, tá bom? Se quiser marcarem também, para mim vai ser uma alegria poder contribuir com vocês, com a qualidade de vida, com a profissão de vocês. Para mim é uma alegria, né, trabalhar como fonoaudióloga. A Raquel me conhece há muitos anos. Faço com muito amor, muito carinho, muita dedicação. É uma profissão que eu tenho muito prestígio por ela e cuido com muito carinho, né? Só para alinhar também, Robson, eu também sou professora de oratória, que a Celene perguntou. Já ministrei vários cursos, dou aula também em Nova Acrópole, sou formada também em oratória, em fonoaudiologia, já fiz vários cursos também em toda essa área que eu pude passar um pouquinho para vocês, dessa parte miofacial, muscular, né? Enfim, então eu
contribuo como eu posso com a fonoaudiologia e para os meus pacientes aí que me procuram. Então, estou à disposição. Raquel, muito obrigada. Foi ótimo conhecê-los. Estou à disposição aí de vocês. Podem me Eu que procurar. agradeço. Inclusive, a Paty já foi mestre de cerimônia em um dos nossos eventos, porque essa voz Já todo mundo quer fui ouvir. também nessa cerimônia. Então, tá aí, ó. É um exemplo de fato. É o que eu acho assim, que eu preciso puxar a sardinha para a Nova Acrópole, que a gente estuda e que a gente nasceu e que faz parte lá, é que a gente realmente gosta de integrar todas as áreas do ser humano. A gente não trata só a voz. Então, a Patrícia ela vai fazer a sessão e vai pensar tudo que veio por trás do que você está passando. Então, ela falou com o Com Maicon, certeza. não é só a voz, tem toda uma questão por trás que alguns outros profissionais podem não levar em consideração e que em todas as áreas que a gente atua, eu na interpretação, a Patrícia na fono, em todas as áreas a gente tenta levar tudo em consideração. Então, tem que ter um propósito por trás também, não dá para só tratar o É algo problema. Vocês mecânico, vão né? sair Eu com um também não psicólogo gosto. também. Tudo Eu faz não parte gosto. do pacote. Com certeza faz parte, né, Raquel? Ser humano como um Qualidade de todo. vida, né? Ser humano, saúde integral, né? Tudo faz parte. Ainda Ai, mais a agradeço voz, né? Que é o que demais. nos conecta com os outros seres humanos, é a comunicação. É imprescindível. Verdade. Muito obrigada, gente, por participar, Gente, um interagir. abraço, obrigada a vocês. Raquel, você fez uma foto? Me envia, por favor, por Ah, é gentileza. verdade, Tem que gente, a fazer, foto. não fizemos a foto. Ah, por Sempre favor, esqueço. Peraí, que tá aí, aparecendo gente. minha raquete ali. Todo mundo Ah, vocês já Vamos tirar estamos, uma hoje foto, estamos todos de então. parabéns, ficamos com a câmera aberta o tempo todo. Sempre É, que pois dá é. O povo para fecha gente nessas reuniões? Como assim? O povo fecha, Marcela, as câmeras? deixa fecha, o às vezes pessoal A ficar com Jana saiu, né? vergonha. A Jana não está A aqui mais. Jana caiu, ela disse que a internet dela deu uma Ah, falhada. Ah, Mas aí eu colo ela ali. tá certo. Obrigada, gente. Marcela Obrigada fez a a você. foto aí? Pronto, eu fiz aqui a foto. Que ótimo. Muito bom, que bom que você lembrou, Obrigada, porque isso gente. é uma falha. Dificuldade. Eu já ia pedir a foto. Tá certo. Obrigada, Agora, gente. muito bom. tô no Nossa, Raquel, lugar do Jordi aqui te cobrando. Pois Nem um é, tempo não, o Jordi já eu vou tava falar mandando de foto. tudo, mas depois a gente marca aí, né, Raquel? Porque meus pacientes eu sempre gosto de trabalhar com coisas que vocês podem utilizar sempre, né? Assim, eu indico. E aí vocês ficam independentes depois, né? Quando tudo melhora, fica bem. Sim. Então, um abraço, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a Foi ótimo. você. Tchau, tchau.